Boa noite para vocês. Vamos começar a primeira aula com o conteúdo de gerenciamento de projetos. Então, a aula de hoje, eu basicamente vou apresentar para vocês a metodologia PMBOK. PMBOK significa Project Management Book of Knowledge. Isso significa, Book of Knowledge seria livro do conhecimento, e Project Management é gerenciamento de projetos. Então, o que a gente vai estudar esse semestre é um livro com todos os conhecimentos a respeito de gerenciamento de projetos. O livro 1, apresentação do PMBOK, e a nossa aula de hoje ela vai ser composta do seguinte conteúdo. Primeiro, a gente vai discutir a respeito do que é um projeto, e um projeto tem algumas características fundamentais. As 4 fundamentais são as que estão aí na tela. Resultado único, início e fim definidos, objetivo claro e recursos limitados. E existem mais algumas características que são discutidas nessa última folha aqui, nessa última página. Definindo o que é o projeto, a gente vai falar rapidamente o que é gerenciamento de projetos. Depois, o que é o gerente de projetos, como ele atua, que conhecimento ele precisa ter, quais as habilidades ele precisa se preparar e qual é o papel dele no ciclo de vida do projeto. Então, para finalizar, eu vou apresentar para vocês o PMI, que é o instituto que criou o PMBOK, gerencia o PMBOK, e finalmente vou falar um pouquinho do PMBOK. Existem diferentes definições, mas a que mais nos atende é a seguinte: um projeto é um esforço temporário, não é como uma operação que é contínua. A vida é contínua, ela tem um início e não sabemos quando acabará. Todos os dias você precisa comer, tomar banho e cuidar de si mesmo. É diferente de um projeto que possui início e um fim bem definidos. Todo projeto terá as seguintes características. Então, essas 4 características que estão aqui são as principais. Resultado único, início e fim definidos, objetivo claro e viável. Porque se o projeto tiver um objetivo inviável, não tem nem por que ele existir. E, finalmente, recursos limitados. O recurso limitado, no caso, são os 2 recursos mais importantes, tempo e dinheiro. Então, todo projeto tem os 2 recursos limitados, tempo e dinheiro. E aí a gente vai falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas características. A grande diferença entre projeto e uma operação qualquer. Um projeto é aquilo que começa e termina. Se é uma coisa constante, que você, por exemplo, tem que executar um ciclo, pode ser. Se é uma coisa constante que você tem que executar todo dia e aquilo não tem nenhum prazo final para acabar, aí a gente não está falando de um projeto, tá? Então, vamos primeiro discutir sobre resultado único. Resultado único. Um projeto cria um produto, serviço ou resultado único. Podemos pensar em um exemplo, como uma obra ou construção. Imagine que você trabalha numa construtora. Sempre que ela constrói um prédio, está construindo algo único, por mais que o desenho seja o mesmo. Quando a obra A for construída, ela estará em um endereço que é só dela, pois ela foi feita em um intervalo de tempo específico e terá enfrentar desafios climáticos, políticos e ambientais únicos. Então, uma construção de prédio residencial é um exemplo de esforço único temporário. Muito bem. Eu lembrei agora a palavra que eu estava procurando, que é programa. Programa é uma coisa que tem os objetivos, mas que é constante, que não tem um fim pré-determinado. Por exemplo, um programa para erradicação da questão da moradia, da falta de moradia no Brasil. Isso é um programa. Ele não tem data para terminar. E dentro de um programa você pode ter inúmeros projetos. Então esse projeto, um projeto, por exemplo, é esse que está aí, a obra A foi construída. Essa obra é um projeto que pode estar dentro de um programa específico. Então, a primeira grande característica é o resultado único. Não vai haver outro resultado igual.
Um projeto sempre entregará um resultado único por meio de um esforço temporário. Sempre um intervalo de tempo com início e fim. O projeto tem que acabar. O fim de um projeto é alcançado quando seus objetivos são atingidos. Ou seja, quando o fim do seu... vai ter um slide sobre isso depois, mas o fim de um projeto é alcançado quando seus objetivos são atingidos, ou quando você percebe que você não vai conseguir atingir os objetivos de jeito nenhum. Nessa situação em que você percebe que não vai conseguir atingir os objetivos, você também tem que acabar com o projeto. Até porque você não vai ficar fazendo um esforço sabendo que o objetivo não vai chegar no final. Você não vai chegar até no final, né? E por ter um início e fim, é sempre um esforço temporário. A terceira característica é o objetivo claro e viável. Quando começamos um projeto, podemos até não saber sua data de término, mas você sabe que seu esforço eventualmente chegará ao fim, e isso fica claro quando determinamos objetivos. Então, um objetivo cumprido, se ele for o único, determina o fim do projeto. Outra possibilidade de término de projeto é quando for identificado que os objetivos do projeto não serão alcançados. Suponha que você começou a desenvolver um software para a empresa em que você trabalha e por algum motivo o mercado não quer mais esse software. Se um dos objetivos era o retorno financeiro, o projeto chega a seu fim. Nem todo projeto será um sucesso, e não necessariamente todo projeto atingirá os objetivos propostos, e não os atingindo, ele pode ser encerrado. Se o cliente, patrocinador ou financiador desejar encerrá-lo, o projeto também será encerrado. Muito bem. Então vocês veem que existem diversos motivos para que você encerre um projeto. Um deles é perceber que você não vai conseguir atingir os objetivos que haviam sido definidos lá atrás. Todo projeto, como eu disse, ele vai ter um fim. Ele pode ter o seu fim antecipado quando você percebe, quando você tem alguma questão que impede de se chegar aos objetivos. Às vezes o fim ele nem está determinado, você não tem uma data definida para o fim do projeto. Às vezes é um projeto bem longo, em que ele pode aumentar um prazo ou terminar um pouco antes. Mas a questão é que, se o objetivo não é claro e não é viável, aí pode ter certeza, o seu projeto ele vai ter que ser encerrado, ou, em outras palavras, ele já é um fracasso, ele não vai conseguir terminar. E, finalmente, recursos limitados. Se você, com aquele sonho de casa própria, contratou uma empresa para construí-la, e no meio da obra o dinheiro acaba, ou o dólar subiu e os materiais que você precisa para fazer a obra não poderão ser adquiridos. Você contratou a equipe, pode suspender ou cancelar o projeto. Enfim, você está pagando. Então você decide se quer continuar o esforço, se quer continuar ou não, né? Continuar com o esforço. Esta é uma lembrança importante. Todo projeto tem recursos limitados. E a gente tem que saber, então, que nenhum projeto tem tempo ilimitado nem dinheiro ilimitado. Principalmente quando a gente está falando de empresas. Empresas visam lucro. E, se possível, na maior eficiência possível, ou seja, em pouco tempo, no menor tempo possível, né? Bom, terminamos as grandes características. Acho que tem uma última característica aqui. Características do projeto. Esse eu vou ler, vamos ver. Outra alternativa que determina o fim de um projeto é se a necessidade do projeto deixar de existir. Talvez o problema que você pretendia resolver com o seu projeto não exista mais. Então o projeto pode ser cancelado ou suspenso. É óbvio que queremos sempre alcançar o sucesso, mas é preciso determinar o que é um sucesso no nosso projeto. Precisamos sempre pensar qual é a cara do sucesso. O que é que estamos buscando com esse projeto? E isso nos ajuda a determinar o término do projeto, pois uma vez atingido esse objetivo, ele pode terminar. O que eu quero dizer é o seguinte: eu posso colocar como objetivo do meu projeto aumentar os clientes da minha loja. Isso pode ser considerado como um objetivo viável, mas ele não é um objetivo claro. Sabe por que ele não é um objetivo claro? Porque aumentar em quanto? Eu estou sendo vago demais ao dizer aumentar os clientes da minha loja. Eu tenho que ter um objetivo que seja mensurável.
Se ele for mensurável, ele é claro. Por exemplo, eu quero aumentar, o projeto que eu estou criando hoje é para aumentar em 10% a quantidade de clientes da minha loja durante o próximo ano. Ou seja, se eu chegar em junho do ano que vem e perceber que eu já consegui aumentar em 10% a quantidade de clientes da minha loja, é porque eu já posso encerrar o projeto, eu já atingi o objetivo. Essa é a ideia principal quando você for criar os objetivos do seu projeto. Eles têm que ser claros, e por claro a gente quer dizer mensurável, ou seja, você tem que ter como medir o sucesso do seu projeto. Gerenciamento de projetos. Antes de definir o gerenciamento de projetos, vamos refletir sobre o desenvolvimento de um software e outras atividades. Você tem um certo conhecimento específico sobre uma linguagem de programação, por exemplo. Você também tem habilidades por meio de orientação a objetos. Você sabe construir softwares por meio de ferramentas técnicas e específicas, que podem ser outros softwares e aplicações que te permitem empregar o seu conhecimento e suas habilidades. Esses conhecimentos e habilidades, aplicados a uma ferramenta específica, farão os projetos serem executados e entregarem os resultados que nossos patrocinadores e clientes esperam. Portanto, a aplicação de conhecimentos e habilidades, ferramentas e técnicas específicas da área do saber, que é o gerenciamento do projeto. Então, para você fazer gerenciamento de projetos, você tem que ter conhecimento que sejam aplicáveis, habilidades que sejam inatas a você ou que você aprenda, treine essas habilidades. Lembrando que habilidade, a gente tem uma noção de que habilidade é uma coisa que a gente nasce com ela. Pode até ser, tá? Mas isso daí é raro. Geralmente as habilidades elas são treinadas e você consegue elas através de experiência. E finalmente você tem as ferramentas e técnicas necessárias daquela área do saber que é o gerenciamento de projetos. Então, a junção de conhecimento, habilidade, ferramenta e técnica vai permitir que a gente consiga fazer o gerenciamento de um projeto. Existem, dentro da filosofia do PMBOK, uma quantidade grande de processos, e esses processos eles juntam habilidade, conhecimento, técnicas e ferramentas. Esses processos todos, eles estão agrupados dentro de 5 grupos. E vocês vão ter acesso a esses processos provavelmente na próxima aula, se não me engano, para apresentar para vocês esses processos e em que grupo eles estão. Mas aqui já dá para vocês terem uma noção dos 5 grandes grupos. Iniciação. Fazem a intermediação entre aquilo que deu origem ao projeto e ao planejamento, que é a próxima etapa. Planejamento. Aquilo que precisa ser estruturado para executar o projeto e entregar os resultados que são esperados. Execução. Coloca o planejamento em prática. Monitoramento e controle. Acompanha o desenvolvimento das atividades e controla o projeto para que ele siga o rumo certo. Encerramento. Nos ajuda a encerrar o projeto. Muito bem, então vocês veem que são 5 grupos muito bem definidos e cada um desses grupos possui vários processos e esses processos têm uma função muito distinta. Você lá no início, lá no começo, você teve uma ideia. Essa ideia, ela passou por uma depuração, você ficou pensando nessa ideia um tempão, e aí você finalmente tomou a decisão. Vou transformar essa ideia num projeto. O que acontece entre você ter essa ideia e você fazer o planejamento de como é que vai ser esse projeto, entre esses dois existem os processos de iniciação. Tá? Nós vamos falar sobre os processos de iniciação em breve. E aí você entra na fase de planejamento. No planejamento, tudo que vai acontecer em relação à execução é definido. Para que você, ao chegar na execução, tudo esteja muito bem definido, planejado.
Durante a execução, observe que você tem uma seta indo para o encerramento, mas tem uma seta voltando para o planejamento também. Ali no quadradinho amarelo, no retângulo amarelo, tem seta para o encerramento, mas tem seta para o planejamento também. Porque às vezes a gente, ao fazer a execução, a gente percebe que a gente precisa replanejar. Isso costuma acontecer com frequência dentro do gerenciamento de projetos. Replanejamento é uma coisa constante. E, ao final do projeto, você tem as fases de encerramento, que consiste basicamente em você gerar os relatórios finais, documentando tudo o que aconteceu durante o projeto, fazer o tratamento dos dados estatísticos gerados por aquele projeto, dados estatísticos gerados por projeto, mas eu achei que eu estava só querendo executar. Não, você tem que ver, por exemplo, se você está dentro de uma empresa, você tem que, por exemplo, verificar qual que foi a produtividade, falando em termos de software, qual foi a produtividade de cada programador que trabalhou com você durante a execução. Esse dado é importante para que no próximo projeto você saiba distribuir melhor as tarefas. Então observem que o encerramento é uma fase importante para você se preparar para o próximo projeto. O principal de você fazer um bom encerramento é você aprender com tudo que aconteceu naquele projeto e se preparar para o próximo, para que no próximo você seja melhor, para que você desempenhe melhor. E envolvendo as fases de planejamento e execução, a gente tem monitoramento e controle, ou monitoração e controle. Essa tradução aí de monitoração me dói um pouco no ouvido, porque na verdade eu aprendi a palavra monitoramento, tá? Para mim, monitoração não existe no dicionário, não. Nem fui lá no dicionário ver se tinha ou não, mas para mim é monitoramento. Bom, falando, monitoramento é você só olhar para aquilo que está acontecendo. Já o controle é você fazer pequenos ajustes naquilo que está acontecendo. As duas coisas são muito juntas, então são colocadas como um grupo único, monitoramento e controle. Você consultou aí, monitoramento e monitoração são a mesma coisa? Uhum. Perfeito. Quem falou foi eu, Marco. Obrigado, Marco, pela dica. Eu não tinha ido atrás disso, não. Mas eu vou continuar insistindo no monitoramento. Porque parece para mim que eu estou falando errado quando eu falo monitoração, sabe? Sim, parece mais errado mesmo. É estranho. Muito bem. Então vocês viram que dentro das dezenas de processos que nós vamos estudar ao longo do nosso semestre, a gente vai sempre trabalhar com esses 5 grupos de processos que estão aqui. Vamos então para o gerente de... Oi? Então, você falou na construção de uma casa, quando acaba o dinheiro, seria... Como é que fala? Planejamento pegar um empréstimo, no caso? Você tem 2 opções nesse momento. Uma decisão típica de um executivo gestor de projetos. Ou você encerra o projeto, o que seria péssimo, né? Porque aí realmente o projeto foi fracassado, ou você vai atrás de mais recurso, né? Agora, claramente, se você está precisando, se você acabou com o seu recurso financeiro no meio do projeto, o que faltou aí, Marco? Lá no início? Planejamento. A gente vai ver, a gente tem uma apostila montada só para discutir o gerenciamento de custos. E dentro do gerenciamento de custos, você, inclusive, não define só quanto vai custar, quanto você vai gastar de dinheiro em cada pequena parte da execução. Você também define uma coisa chamada custo de contingência. Custo de contingência é um dinheiro que você reserva para você não gastar. É aquele recurso que você só vai usar se o seu planejamento der errado. Então, quando você diz ir lá no banco pedir dinheiro emprestado, o que você está fazendo é trazendo para você um custo de contingência, né, um recurso de contingência,
que infelizmente você não tinha. Então você está tendo que apelar para uma instituição financeira, né? Beleza? Ah, entendi, sim. É o... como é que chama? Tem outro nome sem ser fundo de contingência? Existem dois tipos aí de custo que estão além. Eu não me lembro exatamente dos nomes, mas são dois tipos. Um deles é o custo de contingência. E tem um outro nome. Um outro recurso também, que é um recurso que fica lá escondido também. Mas eu não vou lembrar dele agora para você. A gente ainda vai discutir ele nas nossas aulas. O gerente de projetos é o profissional responsável pelo atendimento de necessidades de tarefa da equipe e individuais. Podem ser as necessidades do cliente, da equipe, do patrocinador e também pelas necessidades de cada membro da equipe. Portanto, o gerente de projetos é o elo entre a estratégia e a equipe. E além da estratégia, que é como chegaremos aos objetivos, ele também conecta o grupo de trabalho às partes interessadas, principalmente o patrocinador e também os usuários. Lembrando que o cliente nem sempre é o usuário, como no exemplo do software, que será bancado por uma empresa, mas quem fará uso do software são outras pessoas, para as quais a empresa disponibilizará essa solução. Os gerentes de projetos não podem pensar só no time, ou só em quem paga a conta, mas também de quem usará as soluções que desenvolveremos. Não percebam que o gerente de projetos ele é um hub que concentra nele todas as informações que circulam entre os diversos interessados dentro do projeto. E aí eu estou falando do cliente, estou falando da equipe, ou seja, as pessoas que vão trabalhar na execução, no planejamento, do patrocinador, que pode ser diferente do cliente. Né? O cliente pode ser um, o patrocinador pode ser outro. Por exemplo, o setor de contabilidade pediu para você um software de auditoria da contabilidade. O setor de contabilidade é o cliente. Só que o dono da empresa é quem patrocina a iniciativa. Certo? A equipe são os programadores que vão trabalhar com você. O usuário não é nenhum dos três. O usuário é alguém lá da contabilidade que vai usar esse sistema na hora que você precisar de uma auditoria. Então, observe que você pode ter diversos papéis atuando dentro de um projeto e o gerente de projetos ele fica ali entre... ele é um elo de ligação entre todos esses papéis. Tá? Partes interessadas, inclusive, é uma área que a gente vai trabalhar. Existe só existe uma área chamada gerenciamento das partes interessadas, onde a gente vai discutir como é que o gerente de projeto precisa tratar com todos esses papéis envolvidos, com todos esses interessados envolvidos dentro do projeto. Conhecimento do gerente. O conhecimento em gestão de projeto é muito importante. Um gerente de projeto de software precisa entender de programação. Um gerente de projeto de construção precisa entender sobre construção civil. O gerente de projeto deve ser especialista em gestão de projeto. Ele não precisa ser especialista em desenvolvimento de software ou em construção civil. Uma das principais ferramentas do gerente de projeto é o uso de opinião especializada. Como gerentes, vamos estruturar o projeto, mas não vamos definir, por exemplo, o que vai ser feito em termos de produto. Quem fará isso é o cliente ou o time de engenharia, que vai colaborar na definição do escopo. O gerente de projeto só vai aplicar seu conhecimento de gerente de projeto para contribuir na organização do esforço para que o time, em conjunto com as partes interessadas e usuários, consiga os resultados esperados por todos. Muito bem. E aí eu digo para vocês, e eu não sei se vocês já sabiam disso, talvez alguém já deve ter dito para vocês, que vocês formando em ADS, vocês podem no futuro trabalhar na área de gestão de projetos, que não é necessariamente a área de programação, de análise, de desenvolvimento de software. Vocês podem se especializar na área de gestão de projetos. Basta vocês continuarem seguindo, estudando, por exemplo, fazer uma especialização em gestão de projetos, ou fazer certificações em PMBOK, por exemplo, e aí vocês podem trabalhar na área específica de gestão de projetos. Inclusive, se vocês procurarem por aí, vocês vão ver que existem vagas
para gestor de projeto? Em muitas empresas. Não é vaga para gerente de desenvolvimento de software, não é vaga para gerente da área de manutenção dos servidores, não é nada disso. É só para gestão de projetos mesmo. E às vezes essa gestão de projeto não é nem na área de software necessariamente. Tá? Bom, pedi para que o William leia a parte de conhecimento. Agora vamos falar sobre habilidades. O gerente de projeto precisa possuir um conjunto de habilidades interpessoais. Sem o profundo interesse em buscá-la, o gerente não consegue gerir projetos. Agora, a boa notícia, e prestem atenção, habilidade não é uma coisa que você tem que nascer com ela. Você pode aprender através de treinamento, tá bom? Então nós temos aqui de cara, vou ler elas todas e depois a gente vai falar sobre cada uma delas especificamente. Então, quais são as habilidades de um gerente de projeto? Capacidade de execução, construção de equipes, coaching, ou seja, você tem que agir como um coaching, ou seja, como um mentor, liderança, motivação, comunicação, saber tomar decisões, estabelecimento de confiança em você e nos seus liderados, ou seja, você tem que saber passar confiança para os seus liderados. Gerenciamento de conflitos, isso é básico, né? Não só para gerente de projeto, mas para qualquer cargo de gerência. Consciência política e cultural, influência e negociação. Todas essas habilidades são necessárias para você se tornar um gerente, mas você pode iniciar o trabalho como gerente de projetos sem necessariamente ter todas essas habilidades. Você pode ir adquirindo essa habilidade à medida que você for evoluindo na sua carreira, tá bom? Então vamos começar com o primeiro slide aqui, que fala sobre as 3 primeiras habilidades. Capacidade de execução. O gerente de projeto precisa desempenhar, ou seja, saber colocar em prática esse conhecimento. Construção de equipes. Um gerente de projeto sem equipe não entrega resultado. Um gerente de projeto da NASA sabe construir naves espaciais? Se não houver time para ajudar, com engenheiros, design, etc., o gerente não tem só que saber liderar e conduzir a equipe em direção ao objetivo, mas também tem que construir a equipe que vai ajudar. Coaching. O termo coaching está bem popular hoje em dia, e sua definição é a capacidade de entender cada indivíduo, ou seja, saber o que cada pessoa busca para si e saber alinhar esses interesses individuais aos interesses do grupo. Saber se um mentor para a equipe significa também ajudá-los a atingir seus objetivos pessoais, é, portanto, meio desse posicionamento proativo do mentor, coach, enfim, um líder que se preocupa com todos os possíveis a formar bom time. Muito bem, então vejam que, primeiro, quando você tem 1 milhão de coisas para fazer e elas estão todas na sua frente e você não consegue definir uma estratégia, não sabe por onde começar, isso é o que a gente chama de uma pessoa com pouca capacidade de execução. Ela não consegue definir uma estratégia para atacar um problema complexo. E às vezes tem gente que é assim mesmo. A pessoa ela consegue ter ideias maravilhosas, ela é muito criativa, mas bota ela para executar a ideia que ela teve, ela não dá conta. Então isso acontece muitas vezes, a pessoa não tem capacidade de execução, tá? Outra coisa, você não precisa saber de tudo a respeito daquilo que você vai executar, que você vai desenvolver. O que você precisa saber é chamar as pessoas certas para a sua equipe, contratar as pessoas adequadas para cada função que você vai ter dentro da sua equipe. Isso é construção de equipes. E, finalmente, entender que as pessoas têm muitas necessidades e que você está ali como um gerente que ajuda essas pessoas a atingir não só os seus objetivos profissionais dentro da empresa ou dentro da equipe, mas às vezes até os seus objetivos pessoais. Você perceber que uma pessoa dentro da sua equipe, ela por uma razão dela, ela precisa todo dia que você vá lá e dê um feedback para ela. Fala, seu trabalho está muito bom, continua assim. Você percebe que ela é um pouco insegura. Apesar de ser competente, ela é insegura.
Então você, na sua sensibilidade, e aí é chamado aqui de coaching, né? Você vai fazer um trabalho de proativo como mentor, fazendo com que você atenda às necessidades, aos objetivos de cada um dentro da sua equipe. Liderança. O gerente de projetos precisa ser um líder. Liderança, acima de tudo, é a capacidade de conduzir seu time em direção aos objetivos de um projeto ou de uma operação. Você pode construir sua liderança a partir do seu conhecimento técnico, se você for um ótimo desenvolvedor de software. As pessoas confiarão em você. 2. Outra maneira é ter um grande carisma. Se as pessoas gostam de você e você gosta delas, é mais fácil conduzi-las para um objetivo comum. 3. Outra possibilidade é ter um poder otorgado pela empresa onde trabalha. Então, a autoridade te ajuda a liderar. Se bem que podemos chamar este tipo de liderança apenas de chefia. Então, a habilidade... Espera só um pouquinho, Sônia. Deixa eu aproveitar e falar sobre essas 3 possibilidades aí, depois você termina. Observe que você tem aqui, claramente, 3 maneiras de se tornar um líder. Eu queria que vocês refletissem sobre os chefes que vocês já tiveram nos empregos de vocês, nos trabalhos de vocês. Aqueles que já estão no mercado de trabalho. Você sempre tem a possibilidade de se deparar com líderes diferentes. O primeiro tipo de líder que a gente costuma ter é aquele que tem um conhecimento técnico formidável. E aí o que acontece? Ele vira chefe, ele vira gerente. Bom, esse é um tipo muito comum de liderança. A pessoa é muito boa naquela linguagem de programação, por exemplo, que é usada na equipe. Então ela acaba virando a chefe da equipe. Isso é uma forma natural das pessoas assumirem cargos de liderança. Mas tem um porém aí, que é o seguinte: às vezes o cara ele é muito bom programador, mas ele não vai ser um bom gerente de programação. Ele era ótimo programador, mas às vezes ele só sabia tratar com computadores e não com pessoas. Então esse é um problema desse primeiro tipo aí de liderança. A segunda liderança é aquele cara que é super simpático, ele fala com todo mundo, ele conta piada, todo mundo se diverte, todo mundo quer ter ele como chefe. Tem que ver se ele sabe daquilo que ele está falando. Às vezes o conhecimento técnico falta, né? E ele tem só carisma. Isso não é problema. Ele vai ser um grande líder, mas ele pode ser facilmente enganado, né? E o terceiro líder, a gente nem chama de líder, chama de chefe mesmo. É aquele cara que foi nomeado para o cargo, ele não tem conhecimento técnico e ele não tem carisma nenhum. Ele está ali porque ele foi colocado como chefe de todos os outros. Esse é o pior tipo de líder. A gente não tem como nem chamá-lo de líder, né? Lembraram de algum chefe que vocês já tiveram na vida? Ele pode estar no grupo 1, no grupo 2 ou no grupo 3. Ou pode estar em todos eles juntos, né? Isso não é estanque. Sônia, termine então o texto. Ok. Conduzir pessoas é importante, mas liderança é uma habilidade com a qual se nasce ou é desenvolvida. Podemos definir que seja 50% talento e 50% técnica. Existem muitas técnicas de liderança e você pode desenvolvê-las. E existe a outra metade, com pessoas que nascem com um poder comunicacional maior, que é essencial para um líder. São mais desinibidas, sabem se posicionar melhor, ou ainda não têm medo de conflitos, é isso, né? Isso. Todos esses são fatores que
constituem um bom líder. Mas se você não nasceu com nada disso, ainda assim pode ser um bom líder. Basta estudar e se dedicar. Muito bem, obrigado, Sônia. Voltando aqui para as habilidades, motivação e comunicação. Também são habilidades importantes para um bom gerente. Motivação. Você se sente mais motivado por dinheiro ou por um senso de propósito e realização na sua carreira? O que realmente te motiva a trabalhar todos os dias em uma determinada empresa? Motivar as pessoas só é possível se você as conhece. E quando sabemos o que motiva uma pessoa ou grupo, é mais fácil fazê-los se desenvolverem ou gerar melhores resultados. Para alguns, uma recompensa financeira é mais motivante do que uma festa ou um churrasco. A maioria das pessoas, né? Nas empresas. Às vezes, um tapinha nas costas pode ser um bom incentivo, mas só ele não basta. É preciso fazer um levantamento de fatores motivacionais a partir do seu conhecimento das pessoas do grupo que você está formando. Muito bem. Motivação é sempre importante e parece estranho, mas tem pessoas que se motivam não pelo dinheiro, mas por outros fatores, tá? Então pensem nisso como gerentes. Pode continuar. Comunicação. Essa é outra habilidade fundamental. Existem técnicas de comunicação que nos ensinam a comunicar melhor. Como todas as habilidades interpessoais, a comunicação também tem conhecimento de base que pode ser trabalhado e desenvolvido. Muito bem. Comunicação parece ser uma coisa muito complicada e parece ser inata, mas não é, tá, gente? Eu, por exemplo, sou uma pessoa tímida, mas eu estou aqui dando aula. Eu acabei seguindo a carreira de professor, apesar da minha timidez. Então, comunicação pode ser uma coisa que você pode aprender, se você tiver a necessidade de aprender, tá? Sem problemas. Então, vimos as primeiras habilidades, as 6 primeiras habilidades, vamos ver as outras 6. Tomada de decisões também é uma habilidade importantíssima do gerente. Habilidades do gerente. Tomada de decisões. Há quem entre em pânico quando tem que tomar uma decisão, avançar ou não, ir para a direita ou para a esquerda. Se estiver perdido em uma encruzilhada, sem sinal nenhum do celular, você escolhe a direita ou a esquerda? Tem gente que ficaria parada esperando o sinal aparecer. Tem gente que analise o ambiente e o cenário antes de fazer sua escolha. E tem pessoas que não conseguem tomar decisões, especialmente rodeadas de outras pessoas, não podendo orientar um grupo. E sempre há questões importantes de decidir que envolvem outras pessoas, investir ou não em um novo projeto, contratar ou não um novo profissional, e uma das mais difíceis, demitir ou não uma pessoa. Um gerente de projetos talvez tenha que demitir alguém, dependendo da estrutura organizacional em que atua. Você seria capaz de tomar uma decisão drástica dessas? Pense nisso, pois é uma questão importante para um gerente de projetos. Porque contratar a pessoa é muito gostoso. Todo mundo fica feliz, você fica feliz, a pessoa fica feliz, o departamento de pessoal fica feliz. Mas na hora de demitir, ninguém vai ficar feliz. E ser gerente, principalmente gerente de projetos, você tem que tomar você tem que tomar as decisões boas, mas as decisões ruins também. Isso é inerente ao cargo, no caso. Estabelecimento de confiança. Uma das maneiras de estabelecer confiança é o conhecimento técnico. Se você dominar o conhecimento de uma linguagem de programação, ou mesmo sobre o gerenciamento de projetos, consegue fazer com que as pessoas vejam, notem e acreditem em você por esses conhecimentos. Elas confiarão em você e te seguirão, por acreditarem que você é capaz de fazer o que se propõe. Existe uma teoria muito interessante que veremos durante o segundo gerenciamento de recursos humanos de projetos, que diz que as pessoas tendem a buscar metas e objetivos quando sabem a confiança que vão receber as recompensas estipuladas. Próximo também? Pode. Gerenciamento de conflitos. Para gerenciar conflitos, é preciso saber negociar. Toda negociação e gestão de conflitos devem ser feitas com base em colaboração, gerando situações ganha-ganha.
Muito bem. Então, primeiro, estabelecer a confiança dos seus liderados, ou seja, as pessoas que fazem parte da sua equipe. É muito importante, porque se você vai passar para elas o que elas devem fazer, elas têm que realmente confiar naquilo que você está dizendo. Se elas desconfiarem e não fizerem aquilo que você está pedindo para ser feito, a coisa fica complicada. Então, você ter poder de convencimento dentro da sua equipe, e não só dentro da sua equipe, às vezes você vai ter que convencer um usuário, às vezes você vai ter que convencer o cliente, às vezes você vai ter que convencer o patrocinador a te dar mais dinheiro para você terminar um projeto. E isso é importante. E gerenciamento de conflitos é uma coisa básica para todo gerente. Sempre vai ter conflito porque sempre há interesses envolvidos, interesses que podem ser conflitantes, podem se chocar. E aí você tem que ter habilidade para que essas pessoas, em vez de brigarem, colaborem para chegar num denominador comum. Consciência política e cultural. Não basta o gerente entender o que se passa no seu país e na sua cidade. É preciso entender o que se passa na sua empresa. Toda empresa tem sua própria política, seu jogo interno de forças. E o gerente de projetos deve entender como funciona. Saber quem toma as decisões, como os projetos são gerenciados e por que alguns profissionais têm mais poder que outros. Entender tudo isso vai permitir que você se posicione melhor e obtenha melhores resultados. Se você não tiver essa consciência, é possível que você chegue no PMBOK achando que ele é uma fórmula sobre a qual toda e qualquer empresa deve basear sua gestão de projetos. Mas não é assim que funciona na vida real. Uma empresa está organizada a partir dos seus clientes e estruturada para atender suas necessidades. Você não pode chegar com um conjunto de práticas e conhecimentos em gestão de projetos e tentar empregá-los de forma rígida, sem entender esse ambiente organizacional. Se fizer isso, vai causar conflitos. Bom, o que acontece, as duas palavras política e cultural aí, elas estão num sentido diferente do que a gente está acostumado, tá? Primeiro, a gente está falando aqui de consciência política e cultural dentro da empresa. E aí, o que seria consciência política que o gerente tem que ter? Política significa jogo de interesses. Então, você tem que entender qual que é o interesse, o jogo interno de forças e quem manda mais dentro da empresa. Você tem que saber aonde está o poder. Existem diversos tipos de poder dentro de uma empresa. Às vezes o poder de liberar mais dinheiro para o seu projeto está numa parte da empresa. Mas o poder para poder te permitir contratar mais uma pessoa para a sua equipe está em outra parte da empresa. Você tem que saber como que o poder está distribuído dentro da empresa. E isso é consciência política. A outra consciência é a consciência cultural. O que quer dizer consciência cultural? É você conhecer a cultura organizacional. E aí ele está falando sobre você chegar com o livro PMBOK lá de 800 páginas e falar para todo mundo, é assim que tem que trabalhar. Não vai dar certo. Porque a empresa já tem uma cultura. Você vai sentar e propor um novo formulário de pedidos sem saber por que o formulário de pedidos que eles usam é daquele jeito. Às vezes existe uma razão cultural para o formulário de pedidos que eles usam hoje ser daquele jeito. Você não pode chegar impondo uma nova cultura sem convencer as pessoas e mesmo sem entender a cultura que existe no momento. Então, consciência cultural tem a ver com saber onde o poder está. E consciência política tem a ver com saber onde é que o poder está dentro da empresa. E consciência cultural é saber por que as coisas dentro da empresa são feitas da maneira como são feitas, para depois você poder propor mudanças. Influência. A capacidade de influenciar está super atrelada à liderança. Para isso, é preciso ter carisma. Como já dizemos, se as pessoas gostam de você, é mais fácil de conduzi-las. Negociação.
está ligada ao gerenciamento de conflitos. É preciso que o gerente possa encontrar uma situação em que todos ganhem alguma coisa. Muito bem. Então, você saber influenciar as pessoas para conseguir o que você quer não é uma coisa que parece ser uma coisa malvada, né? Não, isso a gente está pensando em usar essa influência pelo bem do projeto, pelo bem da empresa, tá? E às vezes, quando você for gerenciar conflitos dentro da sua equipe, ou mesmo fora, como eu havia falado, você vai também usar essa influência para fazer com que todos sejam convencidos de que a solução do conflito é uma solução em que todos estão ganhando, né? E aí a gente termina todas as habilidades. Como gerente, e aí nem precisa ser necessariamente o gerente de projetos, você pode ter dentro da sua equipe, ou da sua equipe com o usuário, do usuário com o cliente, do cliente com o patrocinador. Ou seja, você pode ter conflitos ligados ao projeto que você está implementando. Por que é tão comum acontecer conflitos? Porque todo projeto ele existe para mudar as coisas. E é comum no ser humano, o ser humano não querer mudar nada. O ser humano sempre quer que as coisas continuem da forma como estavam antes. E isso pode gerar conflito, tá certo? E também, conflito pode ser gerado por uma falha do planejamento. Às vezes não ficou muito definido o que cada pessoa da sua equipe iria fazer na hora de executar o projeto. E aí o gerente, ele tem, não só ele tem que utilizar o carisma dele, mas também a influência que ele tem sobre os diversos atores. E aí volto lá na consciência política e na consciência cultural também, para poder entender como resolver aquela situação de conflito. O papel do gerente. Acompanhe as tarefas realizadas pela equipe. O gerente vai ajudar a equipe a se organizar e vai acompanhar as atividades para verificar se são realmente as atividades necessárias à realização dos objetivos do projeto. Avalie o desempenho da equipe. Verificar se novos profissionais são necessários na equipe ou se a equipe toda não precisa de uma capacitação. Mantenha a equipe motivada. Precisa também manter a equipe motivada, lembrando que não basta só um tapinha nas costas, embora o tapinha nas costas seja importante. É preciso saber o que realmente motiva o time, com base em tudo que vimos sobre as habilidades interpessoais. Muito bem, então são 3 atividades importantes do gerente, mas existem mais algumas. Aqui a gente tem mais 3. Lidera e gerencia projetos. Ele leva profissionais e conduz o time em direção aos objetivos estabelecidos no projeto. Ele vai assumir a responsabilidade pelo sucesso do projeto. Para tanto, deve saber qual é a cara do sucesso e deve saber comunicar isso para a equipe, já com as necessidades das partes interessadas em mente. Está sempre alerta à mudança. É preciso se adaptar e adaptar o projeto sempre que ocorrem mudanças. Sabe que os interesses das partes interessadas podem divergir. O gerente deve saber lidar com as partes interessadas, cliente, grupo de trabalho, etc. E vai buscar sempre colaborar para resolver conflitos, questões e reivindicações de forma positiva. Ganha, ganha. Muito bem. Então dá para ter uma ideia clara aqui das 6 principais atividades que um gerente executa. Lidera e gerencia os projetos, fica sempre alerta a mudanças, sabe que os interesses das partes interessadas podem divergir, e se divergir, a gente pode caminhar para um conflito, e quem resolve os conflitos é o gerente. Acompanha as tarefas realizadas pela equipe, avalia o desempenho da equipe e mantém a equipe motivada. Então, esses são os 6 principais papéis de um gerente. Agora, a gente vai falar sobre o PMI, o Project Management Institute. PMI, então, é o Instituto de Gerenciamento do Projeto. O PMI é a instituição que patrocina todas as certificações conhecidas em gestão de projetos do mundo. Ele foi fundado em 1969, na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos, a partir de uma reunião de engenheiros da área de construção e da química, que estavam buscando boas práticas na gestão de projetos.
Eventos e seminários para compartilhar as boas práticas resultaram na criação do PMI, da busca desses profissionais por conhecimento e gerenciamento de projetos. A inspiração inicial do PMI foram as táticas militares, a necessidade de estruturar uma abordagem, seja de ataque, força-tarefa ou construção de uma ponte. Todo esse esforço de guerra é temporário e ele termina assim que ele alcança seu objetivo, vencer. O PMI se valeu de práticas militares para estruturar a sua abordagem. Então a gente está estudando uma filosofia, que é o PMBOK, que nasceu da necessidade de se estruturar, de se planejar a execução de um projeto por uma necessidade de táticas militares. Mas isso não quer dizer que as coisas são totalmente engessadas. Vamos ver sobre isso agora nesse outro slide. O gerente de projetos pode ser entendido como um general. Em algumas empresas vem esse cargo sim. Existe, em uma estrutura baseada em projetos, a figura do gerente como aquele que toma as decisões e tem autoridade para controlar e demitir, e é ele o responsável pelo sucesso. Em uma guerra, embora louvemos os atos heróicos, vemos o general como o grande responsável por uma vitória, e como aqueles que efetivamente fazem história. Os soldados até podem fazer parte, mas quem está por trás dos planos e elabora estratégias são os generais. Mas o objetivo não é transformar você em uma pessoa mandona ou autoritária. Nem gerenciamento de projetos implica que uma estrutura nem gerenciamento de projetos implica em uma estrutura militarizada. Não pense que o gerenciamento de projetos evoluiu para se tornar algo ruim. Muito pelo contrário. Hoje em dia, o PMI tem práticas ágeis de gestão. Muitas empresas não darão ao gerente a autoridade para tomar a decisão. Isso. E o que eu quero dizer é que, geralmente, o gerente de projetos hoje em dia, ele não é o responsável por contratar e demitir. Tá? Isso fica a cargo de outras pessoas, outros gerentes de outras áreas. Então, ele não é necessariamente um general. Mas aí é bom a gente falar, então, sobre a diferença entre gerente e gestor. Vale aproveitar o momento para delinear a diferença de gerente e gestor. O gerente tem recursos ao seu alcance, como o orçamento de um grupo, e o poder de contratar e demitir pessoas. Um gestor vai fazer a gestão de um projeto, mas não pode contratar nem demitir, ao menos não diretamente. Ele tem que se reportar de outros profissionais ou outra área da empresa e pedir autorização. Um gestor cuida de processo, que pode ser um processo de gestão de projetos, e um gerente tem acesso a recursos que pode tomar decisões, que são efetivadas imediatamente. Muito bem. Então vejam que existe uma diferença aí. Às vezes você é um gestor de projeto e é até chamado de gerente, mas um gerente mesmo, ele tem acesso a recursos. Um gestor, ele só é gestor. E aí eu vou ler esse. O PMI, então, é uma entidade de classe mundial sem fins lucrativos. O objetivo da entidade é difundir as boas práticas em gestão de projetos e, para isso, está em mais de 170 países por meio dos capítulos, que são as sedes do PMI. E tem mais de 500 mil profissionais filiados. O PMI é a maior instituição internacional de projetos do mundo. Ela aplica certificações PMP e CAPM para quem quer trabalhar com gerenciamento ou gestão de projetos. Então, a logozinha do PMI. Sabendo, então, o que é o PMI, vamos ao principal produto dela, que é o PMBOK. Tá? O PMBOK, então, é o Project Management Body of Knowledge. O PMBOK é uma publicação em forma de livro que consiste em conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos. Esse livro é feito e patrocinado pelo PMI. Ele contém todas as boas práticas consolidadas no mercado de gerenciamento de projetos. Essas práticas estão ali apresentadas porque foram validadas por um conjunto enorme e global de profissionais que compõem o PMI. São profissionais experientes que fazem parte dos comitês de elaboração do guia PMBOK.
e contribui para a comunidade de gerenciamento de projetos com o estabelecimento dessas práticas. Assim, são práticas em gerenciamento de projetos, amplamente reconhecidas como bem-sucedidas. Muito bem. Então vejam, o PMBOK, no final das contas, então é o quê? É um livro. É um livro que organiza todo o conhecimento que existe a respeito de gerenciamento de projetos. PMBOK. O PMBOK está sempre atualizado com as práticas ágeis, por exemplo, a elaboração progressiva, que é inclusive anterior ao Manifesto Ágil, e que está há muito tempo presente no conjunto de práticas do PMBOK. O PMBOK possui uma organização que nos ajuda a entender melhor o gerenciamento de projetos. Ele está dividido em 10 áreas do conhecimento. Para gerir um projeto, é preciso organizá-lo desde orçamento a recursos humanos, pensar em todo o trabalho que precisa ser feito. E as áreas do conhecimento são justamente isso: recursos humanos, comunicações, recursos, tempo, escopo, integração e ainda outras que irão colaborar com o gerente de processos para o sucesso do esforço que ele está gerindo. Muito bem, então o PMBOK ele é um livro que contém toda a informação necessária sobre as 10 áreas de conhecimento que foram colocadas aqui. Aqui ele citou algumas, né? Que a gente vai estudar em profundidade: recursos humanos, comunicações, recursos, tempo, escopo, integração e outros. Além disso, tem um último slide aqui falando sobre o PMBOK, eu vou pedir para o Mark ler para a gente. Os fundamentos da gestão de projetos também são apresentados pelo PMBOK. Há quem trate o gerenciamento de projetos como algo simples, que pode ser apresentado em um guia resumido de 15 ou 30 páginas. Mas o gerenciamento de projetos é muito mais do que isso. Os milhares de anos da história da guerra, os profissionais da engenharia, toda a história do homem, em esforços para construir tudo que está ao nosso redor, não podem ser resumidos em nenhuma apostila, nem mesmo no PMBOK. Ele é apenas o mínimo que você deve ler para se tornar um profissional. Para entender o que é gerenciamento de projetos, as ferramentas, as técnicas, o PMBOK é o mínimo. Bom, o PMBOK é o mínimo, e eu coloquei aqui dentro do PDF o PMBOK. Tá? Ele está à disposição para vocês fazerem download. E como mínimo, ele é um livrinho de 762 páginas. Mas já lançou a 7ª edição, não? Sim, eu vou trabalhar em cima da 6ª edição, mas a 7ª edição já saiu no ano passado. Eu não vou fazer atualização porque ela é muito pequena e eu não tenho, esse semestre eu não tenho condições de revisar as apostilas que eu tenho criadas. Tá? Então a gente vai, nesse semestre, ainda trabalhar na 6ª edição e ela está para download para vocês já. Bom, aqui está a referência e a gente finalmente terminou essa primeira apostila. Apresentei para vocês o que é projeto, o que é gerenciamento de projetos, o gerente de projetos, o que ele faz, o que ele tem que conhecer, quais habilidades ele tem que ter, o PMI e o PMBOK. Agora eu vou mostrar para vocês o PMBOK necessariamente. Então, o guia PMBOK é o guia do conhecimento e gerenciamento de projetos, e nesse caso a gente está trabalhando a 6ª edição. O que tem de importante para vocês verem aqui? Vamos dar uma olhada aqui no sumário. Então ele tem uma introdução, alguns elementos fundamentais, ambiente em que os projetos operam, tudo isso é introdução. O papel do gerente de projetos, a gente discutiu isso hoje, né? As competências que o gerente de projeto tem que ter, as habilidades, o que mais? E aí começa as áreas, as 10 áreas. Primeiro, gerenciamento da integração, gerenciamento do escopo, gerenciamento do cronograma, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos, gerenciamento das comunicações, gerenciamento dos riscos do projeto, gerenciamento das aquisições,
gerenciamento das partes interessadas e pronto. São as 10 áreas. Além disso, a gente tem ainda a parte 2, que fala sobre quais os padrões que o gerenciamento de projetos utiliza. Nas minhas apostilas, eu uni a parte 1 e a parte 2 numa coisa única. Tá? Os textos são uma mistura da parte 1 e da parte 2. Lembra que eu falei sobre os 5 grupos? Olha aqui, ó. Grupo de processos de iniciação, grupo dos processos de planejamento, aí estão todos os processos de planejamento, todos. Grupo dos processos de execução, e aí vem todos os processos. Planejamento é só um pouquinho, só 22. É. Os grupos de processo de monitoramento e controle. E, finalmente, olha, os grupos de processo de encerramento, que são poucos, são só esse daqui. Encerrar o projeto ou fase. Bom, então observem que tudo que eu falei para vocês partiu daqui, do Guia PMBOK. A minha apostila, ela é apenas um grande resumo que orienta as nossas discussões em sala de aula. Mas o grosso do conhecimento mesmo está aqui, né, nas apostilas. Agora, como é que isso está aqui à disposição de vocês no Moodle? Bom, hoje é 12/8, a gente viu o livro 1, a apresentação do PMBOK, a aula de hoje, a atividade prática de hoje, e aqui embaixo, ó, na biblioteca de hoje, vocês têm para download o Guia PMBOK em PDF e o livro 1, apresentação do PMBOK. Tá? Sobre a atividade prática de hoje, não é para amanhã nem para a semana que vem. A atividade prática é para ser feita hoje, na aula hoje. Qual que é a atividade prática? Vou ler aqui para vocês. Faça uma pesquisa que responda a seguinte pergunta: qual é a aplicação prática do PMBOK? Produza um texto com o resultado da pesquisa e poste aqui. Agora, é claro, se vocês considerarem que vocês já sabem a resposta, sem nem precisar sair atrás de pesquisa, vocês já podem simplesmente digitar o texto, gerar um PDFzinho e postar aqui. Observem, que eu estou querendo com essa atividade prática? Tem muita gente que olha para o PMBOK e vê aquele monte de teoria, um livro de quase 800 páginas de teoria, e não consegue perceber para que aquilo tudo serve. Tá? Então eu quero que vocês me deem uma resposta para essa pergunta. Qual é a aplicação prática do PMBOK? Tá? Para tudo. É bem genérica essa pergunta aqui, né? Bem genérica. Mas é uma pergunta que não é muito difícil de ser respondida. Lembrando que isso daí não é tarefa para casa, não. É a tarefa para ser feita em sala. E para ser feita em sala, o que eu quero dizer? É para vocês aproveitarem o tempo que nós temos de agora até as 10h30. Bom, como a gente não vai ter intervalo, não precisa ser 10h30, né? Pode ser 10h20. O que vai acontecer agora? Tá? Deixa eu explicar para vocês. O processo da nossa aula vai ser sempre esse que nós fizemos hoje. Iniciamos a aula, vemos o material que eu elaborei, tá? Geralmente é um material um pouco maior do que esse de hoje. Hoje ele é mais uma introdução mesmo. E aí a gente tem o prazo que tiver para poder ler esse material. Às vezes a gente pode ficar até às 9, até às 9h30, lendo o material. Tá? E... o Rodrigo está dizendo que o intervalo é de 2 horas. Bom, e depois disso, a gente tem a atividade prática para ser realizada em sala. Se nós estivéssemos numa aula presencial, agora, vocês estariam se juntando em pequenos grupos para poder fazer o trabalho do dia. Como não é o caso, a gente vai agora... vocês vão realizar aí na casa de vocês esse trabalho proposto na atividade prática e vão
e vão postar lá no Moodle, tá? Eu estarei aqui na aula, aberto, esperando vocês, para caso vocês tenham alguma necessidade de orientação, se quiserem apresentar o trabalho para mim antes de postar no Moodle, vocês é que sabem. Eu vou fazer aqui o mesmo trabalho que eu faria se nós estivéssemos numa aula presencial, ou seja, vou ficar orientando vocês sobre a melhor maneira de realizar a tarefa, a atividade prática, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que não tem nada a ver com isso aqui. É uma discussão que nós não tivemos semana passada, mas eu acho que cabe a gente conversar agora. A escola está se preparando para que nós voltemos para o presencial no próximo mês. E aí, só por curiosidade minha, vocês aqui são as pessoas que estão assistindo a aula à distância, ok. Mas nós temos mais uma infinidade de alunos que nem apareceram por aqui. Não apareceram por aqui, eu não sei por quê, mas não apareceram. A pergunta a respeito de vocês. Assim, o Iago. A contagem de presença vale com a entrega da atividade. Entregou a atividade, tem a presença, tá bom? Agora a pergunta para vocês é a seguinte. Quem de vocês vai optar por assistir a aula presencial em vez de assistir a aula à distância? Eu me organizei esse semestre, como eu peguei mais matéria, eu me organizei aqui, me preparei esse semestre, é o único que eu estou preparado para assistir a aula em casa, mas se precisar de algum dia lá, eu vou. Porque não é que vai precisar, William, é que, pelo que eu entendi, a administração quer propor uma situação em que você vai escolher. Então, não, mas esse semestre eu vou fazer em casa. Os outros anteriores eu estava sem condição, agora eu consegui dar uma organizada aqui, a nível de monitor, eu tô consegui 2 monitores aqui. Sim. Tá. Consegui fechar o ferinha lá do lado de lá, na sala. Tá meio complicado. E outras coisas na família também, que a cabeça tá melhor. Tá certo. O Iago também tá falando que prefere continuar à distância. É claro, gente. O que acontece? Eu tô perguntando para aqueles que estão aqui. Então, vocês são aqueles que estão dando conta de trabalhar à distância. Agora, a gente tem mais, sei lá, a outra metade da turma, né, praticamente. A outra metade da turma não está aqui e deveria estar, tá certo? Não dá nem para eu perguntar para eles se eles prefeririam a aula presencial, porque eles nem estão aqui. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que vocês parecem que são o grupo que tem uma tendência maior a continuar à distância, não é isso? Eu respondi que eu vou voltar presencial, mas... Você prefere presencial, Marco? Sim, mas eu tô revendo essa situação por causa dos horários que eu vou ter. Que eu tô criando uma rotina, mas provavelmente eu vou tentar voltar presencial mesmo. Que eu aprendo mais presencialmente do que pelo computador. Beleza, muito bom. Aí, ó, a gente tem pelo menos uma pessoa aqui que prefere trabalhar presencialmente. Beleza, tranquilo. Não tem problema nenhum. Aqueles que se consideram, que se sentem mais confortáveis para ficarem à distância, tá ótimo. A Sônia, por exemplo, tem uma certa dificuldade com essa questão de à distância. Talvez ela opte por voltar para o presencial, né, Sônia? Eu não posso, pelo contrário, eu não posso voltar para o presencial no momento porque eu desenvolvi hipertensão grave. Sério? Olha só. Então você vai ficar nesse EAD, vai ser mais confortável para você. Sim, tem que ser. Eu não posso. Não posso. Porque é hipertensão por estresse, indo de 17, 22. Então aí não dá, né? Eu não posso correr o risco, mesmo já tendo tomado a primeira dose da vacina. Perfeito. Bom, claro, gente, o importante é vocês entenderem o seguinte. Esses movimentos para que a gente volte para o presencial, eles vão ser feitos, pelo que eu estou entendendo, com muito cuidado. E o maior cuidado de todos, quem vai tomar sou eu. Se eu perceber que eu, de alguma forma, ao voltar para o presencial, eu vou sentar lá na sala e a câmera não vai funcionar, o microfone não está funcionando, a internet está ruim e eu não consigo dar minha aula, aí eu vou avisar a coordenação, sinto muito. Do jeito que tá, não tá dando, não. Mas eu acredito que, a partir do mês que vem,
o processo vai ser o seguinte: eu não vou estar na minha casa. Eu vou estar fazendo isso aqui que vocês estão vendo lá na sala de aula. Eles vão ter o equipamento necessário para fazer isso na sala de aula. E na minha frente vão estar os alunos que optaram pelo presencial. Entenderam? Qual que é a ideia? Eu entendi. Então seria basicamente uma câmera Entendi. apontada para o quadro com você apresentando em pé, no caso. Sim, realmente. Ou eu posso capturar a apresentação para vocês, ao mesmo tempo que quem está lá na sala vai ver no data show. Sim. Então eu vou conseguir. Parece. Num primeiro momento parece que. Opções são múltiplas, Marco. Realmente. O data show lá tem a entrada do notebook. Você Sim. pode escolher qual tela que você vai soltar. Você pode apresentar na tela, você pode apresentar para quem está de cá a tela do seu notebook ou data show. E eu posso quadro. apontar a câmera para um quadro branco, né? Então, num primeiro momento, a impressão que dá é que está tudo ótimo, vai dar tudo certo, né? E a gente vai torcer para isso. Até porque se a gente conseguir manter metade da turma no presencial, aqueles que consideram melhor o presencial, e metade da turma no EAD, aqueles que precisam estar no EAD, vai ser até bom, porque a gente vai evitar uma sala cheia, não é isso? Todo mundo vai se ajudar dentro da sua necessidade, tá? Bom, agora então, eu quero então partir para a atividade de sala. Vocês já sabem o que precisam fazer, vão elaborar os seus textos, façam as suas pesquisas para responder a pergunta que eu coloquei lá, postem o PDF e se precisarem de mim, eu estou aqui à disposição de vocês até as 10h20. Ô Marco, como você não falou nada, a resposta tem que ser longa, pode ser sucinta, pode ser a minha opinião do que você apresentou, porque você falou assim, você pode pegar e abrir aí um Word, digitar e tal. Olha, eu prefiro prefiro uma coisa mais elaborada, com cabeçalho, rodapé, texto padrão ABNT 7.0. Não, pode ser uma folha mesmo, tranquila. Se você seguir pelo menos o ABNT ali naquela folha, tá bom demais. Beleza. Agora, eu prefiro que você responda com as suas palavras, desde que seja meia página, mas que você responda com as suas palavras. Do que o Ctrl-C, Ctrl-V. Do que você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de algum texto que você achou em algum lugar, e isso, para mim, tem pouquíssimo valor, né? Beleza. Tá bom? Beleza. Muito bem, gente. Estou aqui à disposição de vocês. Se eu não falar mais com vocês, até semana que vem. Se precisar, é só me chamar agora, tá?